existia, né, um ranço de muita gente, um ranço que muitas pessoas herdaram, não é nem um ranço que a pessoa desenvolveu de ouvir falar, nossa, que basta. Era um negócio assim, que começou a virar meio legal, falar mal, umas pessoas falando assim, sei lá, de funk ou de trap. Basicamente, sempre coincide com alguma coisa que tá fazendo a cabeça da piazada, que uma pessoa que numa outra geração vai precisar ter boa vontade para entender o que que é. E as plataformas trouxeram, fora tu poder conhecer várias coisas, incrível, legal, parabéns. Fora isso que elas trouxeram, essas possibilidades, também conseguiram, porque o CD, a mídia física e as lojas físicas meio que acabaram, eles acabaram com o momento físico de se comprar um disco, de se levar para casa, com aquela sessão de autógrafos que rolava na FINAC, assim, ou na Galeria do Rock, acabou isso. O processo de se ouvir um disco que saiu, que tu quer muito, virou uma coisa que tu faz na cama, à meia-noite e um. Pensa que existia uma cena rolando aí, lá em Porto Alegre, dos punk rock, que a gente chamava dos punk xixi. Acho que mais precisamente Canoas foi o lugar onde o punk rock teve a maior aceitação no planeta Terra. Quais são Mais do que Ramones em Nova Qual York. que eram as bandas? Era o Tequila Baby sendo a mainstream, Los Vatos, tinha os Thompsons, tinha Júlio Igrejas, que era uma banda maravilhosa. E isso influenciou o quê? As pessoas dos colégios, que achavam aquilo ali muito legal e muito caótico, e talvez fosse um contraponto para suas vidas de uma galera dos colégios bacana. Por exemplo, tinha o Provício São Pedro, era um colégio muito bacana de Porto Alegre. Era um colégio que tinha os caras mais loucos, várias bandas eram formadas lá, como Real Big Shit. E tipo, mano, o Real Big Shit na minha cabeça era a maior coisa que existia. Enfim, a gente foi meio que... A gente entrou nesse carrilhão aí. Como foi vir para São Paulo? São Paulo foi quando a gente chegou à conclusão de que não valia a pena pegar a passagem de Porto Alegre. Fui começando com aquela cara de que estava viajando toda semana, apesar de, a partir de 2004, a gente estava com um empresário lá em Porto Alegre, que era o Lelê. E o Lelê abriu umas portas de rádio. No Rio Grande do Sul, a gente estava virando uma coisa mainstream, porque tocar na Atlântida era o que bastava para ser bastante conhecido. Não há nada que eu possa fazer pra ter você de volta pra mim. Mas o Lelê fez uma coisa muito importante, que é falar tanto pros caras da MTV, como pros caras dessas rádios, que tipo assim, isso aqui é um negócio sério, cara. Não é uma piazada. Quer dizer, é uma piazada, é meio mal feito, mas assim, as pessoas estão pirando nisso aqui. Assim, tu faz um show lá em Porto Alegre, na Croco, com pessoas pra fora, chega o Jeep da Red Bull, chega pra entregar a Red Bull. E quando acontece isso, é porque tu tá tendo um evento sério na cidade. É porque, enfim, só resumindo como é que foi chegar em São Paulo, foi quando ficou insuportável, foi em Porto Alegre, essa coisa, tipo assim, cara, precisa sair daqui, a maioria dos shows é fora, vamos para São Paulo. E aí, alguém ali da galera que o Lelê tava lidando aqui em São Paulo falou assim, vocês precisam morar perto da MTV, esse é o único critério. A gente pegou uma casa ali na Pompeia, na Barão do Bananal. Do lado dos astronautas. Do lado dos astronautas, do lado dos terceira edição. Depois o Guerra, que era o batera da terceira edição, virou o batera da Fresno. Meio que todas as bandas moravam ali, porque o Cachorro Grande não era tão longe, era na Emberê, na Rasa Azul. Porque a MTV também se ligou que essas bandas Fresno, X0, não sei o que, era um novo fenômeno de molecada. E a MTV sempre atrás do que a molecada está ouvindo. Foi a primeira banda, foi o primeiro lugar assim, de TV que levou a sério e fez lá o MTV ao vivo 5 bandas. Cantando, e mais do que isso, gritando, e às vezes até com 25 anos, né? A gente tá contando essa história que é do começo. Quantos discos? 10 de estúdio. É. Quantos que você produziu? Meteu a mão? Metade? Metade. Quer dizer, é que na época eu não sabia o que era um produtor de disco. Nos 3 primeiros, por exemplo, que é o Velho Testamento da banda, até 2006, eu não sabia o que era um produtor. Eu achava que o produtor era o que se entende hoje por um engenheiro. Sim. Então, se um cara tava dando play, pause e rec, eu achava que esse cara era o produtor. Mas não é. E aí, quando a gente foi fazer o nosso terceiro disco, a gente chamou o Rodriguinho Del Toro, que era do Tequila Baby. E aí eu lembro de postar no nosso fotolog, tipo assim, este é o Rodrigo Del Toro, o produtor do Ciano. E aí ele me lembra dele mandar um e-mail, assim, ele era um cara meio sério, assim, aí ele... Então, quando que vocês me avisaram que eu ia ser o produtor do disco? Eu falei, mas tu é o cara aí que vai gravar uns bagulho aí. Ele, não, cara, isso aí não é produtor. Sou engenheiro. Sou engenheiro. Mas se vocês querem ser produtor, eu sou. Aí, ó, dá um dinheiro a mais, aí a gente vai. E acabou que ele viu, aí ele entrou no álbum. quebras correntes, prometa não chorar. Tanto não tinha claro isso,
que a gente já fazia muito papel de produtor. Então, assim, eu já chegava com o disco muito pronto. As bandas se produziam. Claro. Mesmo sem saber que estavam fazendo. Sem saber que estava produzindo. Hoje eu super sei. Hoje eu super, às vezes, até quero que uma banda venha assim, ou dependendo da banda, eu quero que venha mais cru pra poder inventar a magia do negócio, assim, né? É isso. E você produziu. Então, você produziu metade. Se for pensar então, assim, os 3 primeiros, teve muita produção. Os 2 primeiros dá pra dizer que foi coproduzido, porque foi discos que a gente foi pra casa do Tavares, que ainda não era da banda, Sim. e fizemos na casa dele. Então tem coisa dele lá, isso antes dele inclusive ser da banda, porque ele foi entrar no quarto disco, e ficou lá no quarto, no quinto e saiu. Dá pra dizer que eu sou envolvido, eu tô em todas as produções, mas aí quando eu comecei a assinar, assim, produzido por Lucas Silveira, foi a partir do Infinito. E a partir do Infinito, eu acho que tem uns 5 discos. Pode ter um novo amor pra eu viver. Quem sabe uma nova dor pra eu sentir. Mas você fez um monte de coisa com outras pessoas e pra outras pessoas. Aham. Quem que são as pessoas que você mais curtiu? O que eu acho mais surreal, assim, e eu acho que os que mais perceberam e a gente tinha um negócio diferente foi Chitãozinho e Chororó, né? Exato. Isso é um... Que eu acho mais surreal, assim. E, Porque a gente fez e foi coisa com o Lulu e foi uma falando. campanha também. A primeira ideia não foi uma campanha? Era uma campanha. Conta um pouquinho dessa campanha. Foi Pode- pode até falar. 2008. Era 2008. Começo de 2008, eu tinha recém assinado lá com o Bonadil. Aí eu lembro da Ana Butler, que era a Minha amiga. pica máxima da MTV. Era quem basicamente tinha no seu poder decidir o que a MTV vai dar uma bombada e o que não vai. Várias coisas que hoje são muito gigantes no Brasil, precisou algum dia ela dizer assim, ó, Planet Ramp é massa. E aí quando surgiu, e também lá dentro tinha o Caio Corsaletti também, que era um cara que depois de muitos anos ele falou que vários bagulhos que eu até acreditava a Ana, foi ele que pilhou assim, bota os cara. Chegou a Coca-Cola falando, ó, o negócio agora é misturas, a gente vai fazer misturas de artistas. Aí eles fizeram um ano, não digo eles fizeram, aí fizeram a Babado Novo com CPM, muito bizarro. Foi em todas essas gravações. Aí no nosso ano, os caras falaram assim, ó, vai ser Fresno e uma dupla, a gente ainda não sabe quem é, os caras estão em dupla entre Vitor e Léo e Chitãozinho e Chororó. Eu falei, por favor, Chitãozinho e Chororó, eu já sei tocar todas as músicas. Mano, Vitor e Léo, Chitãozinho e Chororó, que eu acho que o Vitor e Léo na época tava num hype gigante, pro começo do universitário e tal, porta para, ó, vai ser o Miranda que vai produzir. E eu já amava ele, por convivências que a gente teve lá na Lupe, em Porto Alegre. Ele já era um personagem, Você assim, era mais muito genial foda. da música. E o cara enxergou também. Eu briso nas pessoas que enxergaram alguma coisa na gente. Assim. Porque existia, né, um ranço de muita gente, um ranço que muitas pessoas herdaram, não é nem um ranço que a pessoa desenvolveu de ouvir falar nada. Era um negócio que começou a virar meio legal, falar mal, umas pessoas falando assim, sei lá, de funk ou de trap. Basicamente, assim, sempre coincide com alguma coisa que está fazendo a cabeça da piazada, que uma pessoa que de uma outra geração vai precisar ter boa vontade para entender o que é. E assim como minha geração não tem boa vontade para entender Tinha o um que é. olho pra isso, né? Ele sacou, Fresno e Chitãozinho tinha tudo a ver, e a gente foi ensaiar, e era numa semana tratando rock go, ou seja, de manhã a gente jogava bola com a galera, rolava tudo que fora jogar bola, que existia no rock go, tipo assim, a cerveja, o baseado, tudo acontecia no rock go, e de tarde a gente ia pro estúdio ensaiar, Encontrar com o Chitãozinho grande e Chororó. E aí teve um dia que eu saquei assim que o Chitãozinho e Chororó tem uma banda muito foda, a mesma há muito tempo. E eu estava chegando no estúdio e aí tava os caras tocando uma nossa, assim, no arranjo deles, assim, se a gente fizer um bagulho meio assim, com umas viola caipira, eu falei, pá. Foi a primeira vez que eu vi minha música tocada de uma maneira, entre aspas, séria. Músico sério tocando, assim. Profissa. Aí eu fiquei tipo, talvez eu seja capaz de fazer uma música que é bombada de verdade, assim como as músicas do Chitãozinho, Chororó. E aí a gente tocou com eles, ficamos muito amigo nessa época aí. Foi um grandíssimo sucesso essa parada. E na época eu acho que por uma incompetência barra preguiça dos escritórios, assim, não rolou famigerada turnê Fresno e Chororó junto na época, porque demanda existia. Era um show que ia pai e filho junto, assim, e que talvez teria feito a gente pular 1000 etapas, porque talvez ia nos colocar numa outra coisa. Isso hoje é Isso hoje é muito possível. muito possível. Muito possível. O meu amor tem camadas. Até pelo teste do tempo, assim, que também já não vira mais tanto uma aposta. Tem uma galera que abraça e tem uma galera que não viveu o 2008, então pra eles é tão surreal quanto foi pra galera de 2008. Então eles precisam ser convencidos. Porque em 2008, eu lembro que no Orkut a galera ficou assim, como assim, Fresno e Chororó, não sei o que absurdo. Aí depois todo mundo viu, todo mundo ficou assim, pensando bem legal. E tipo, aí hoje eu vi que tem uma pessoa que em 2008 tava com
6 anos, não viveu aquilo, não entende que existe essa conexão, que e aí viu de novo e achou estranho, mas que também, assim, um dia o cara mostrando assim, olha, isso aqui é foda. A gente fez música com o Lenine, que foi um cara que também que nos fez avançar 1000 fases, com o Emicida, na mesma música que tem o Lenine. Aí a gente começou a ficar assim, acho que tudo é possível, né? A Ana Butler também, já fora da MTV, fez uma ponte com a Paula Lavigne. Eles estavam com o Caetano Veloso, no disco de 2016, que coincide também com uma fase que, nesses altos e baixos da banda, eu acho que foi o baixo mais baixo. Então foi um disco que se chama Sinfonia de Tudo Que Há, que aí hoje o fã médio da banda fala, olha, o melhor disco, vocês não tocam nenhuma música dessa época, não sei o quê. Mas na época... Você odiava, né? Não, nem odiava, você nem ouviu. Nem ouviu. Então agora espera, vai ter que fazer 10 ou 20 anos. São 2 avenidas que a gente pode cruzar. Fez a primeira vez esse ano, o ano passado, tocaram o feat mais óbvio. Ah, com o NX, né? Exato. Óbvio. É as burrices da época. Eu acho que por ser da mesma... Era da mesma gravadora, eles precisavam pra qual mais bombada, mas não necessariamente botar as duas pra brigar. Mas sempre rolava assim, o NX faz tal coisa, eu acho que esse tipo faz tal coisa. Sempre rolava um lance de uma concorrência, e entre os fandoms, aí, mano, a galera se matava, porque era óbvio que 90% das pessoas gostavam das duas. Mas existia um lance dos fãs, acho que foi o começo Aí de uma coisa de o internet. raio de fã, assim, o fã... Eles se degladiavam, assim, e isso tem um resquício disso até hoje. E vocês sempre foram brothers. Óbvio, mano, não, óbvio, de passar ano novo com as famílias juntas. Mas entre os fãs, assim, rolava uma intriga, assim. Tanto que até quando rolou a música, foi no ano passado, no final do ano passado, mas no começo do ano passado tinha tido o festival I Wanna Be, e foi no momento que eles já estavam no momento de reunion, e eles estavam, fizeram o Allianz, fizeram um programa muito grande, e aí nesse I Wanna Be eles tocaram num horário muito nobre, eles tocaram num horário muito merda, e aí eu lembro que meio que parecia que voltou a rivalidade dos fãs, assim, porque o Flash, porque eles fizeram, a galera se matando na internet, os caras, não, foi um ano que parecia que tava tudo voltando a 2008, assim, o que era o bom e o ruim de 2008. E aí a gente lançou a música todo mundo junto e a música é muito foda. E também tem uma coisa que vocês fizeram recentemente que eu achei muita gente que eu pirei, velho, que foi a audição sem show lotada, 3 mil pessoas. Isso é o sonho de um roqueiro, né? Cara, isso é muito. Encher um lugar e não precisar fazer um show. Não, só dar o play no disco e ouvir os seus... Por a gente ter um número muito grande de fã hard, a gente tem uma porcentagem, assim, de fãs que ouvem mais Fresno do que qualquer outra coisa. E as plataformas trouxeram, fora tu poder conhecer várias coisas, incrível, legal, parabéns. Fora isso que elas trouxeram, essas possibilidades, também conseguiram, porque o CD, a mídia física e as lojas físicas meio que acabaram, eles acabaram com um momento físico de se comprar um disco, de se levar para casa, com aquela sessão de autógrafos que rolava na FINAC, assim, ou na Galeria do Rock. Acabou isso. O processo de se ouvir um disco que saiu, que tu quer muito, virou uma coisa que tu faz na cama, à meia-noite e cagou a experiência de se ouvir um disco que tu quer muito ouvir. Às vezes, sei lá, sai um negócio novo, eu demoro 2 meses para ouvir porque eu fico ouvindo um monte de podcast antes e esqueço. É um jeito também aproveitar o lance de rede social de fazer 3 mil pessoas falarem sobre aquilo fisicamente no mesmo dia. No caso, nessas duas que a gente fez uma que a gente foi presencial em São Paulo. Aí no lançamento da segunda parte a gente fez uma presencial em Porto Alegre, com outro dia uma em São Paulo. E a gente fez opinião também, opinião lotada. Pra áudio lotado, opinião lotada e você deram play. Exatamente, cara. É um comício. Tanto que ele fisicamente parece um comício, porque a gente botou atrás da gente todos os nossos amigos que foram lá, tendo participado ou não, galera de banda. Ou seja, quase um aniversário. Sim. Tipo assim, todo mundo que é massa tá aqui tipo um casamento. Porque, qual é o casamento? Por que o cara gasta dinheiro fazendo casamento? Porque bota todo mundo lá que tu gosta, né? Exato. E ver isso é emocionante, assim. E o fã também vê, o cara tá ali, vai ver aí, nossa, tá o Nido Glória ali, tá o Capilé. E tipo, porra, mano, é um negócio que dá aquela assim, pum, lançamos um disco e tal. Vou ter que me virar como sempre. Vou ter que superar como sempre. A gente falou muito sobre ser gaúcho, de você estar lá, de fazer. E recentemente rolou uma tragédia absurda lá e que hoje eu acho que inclusive fala-se muito pouco sobre o que está acontecendo lá. Acho que vai chover de novo. E o que aconteceu lá durante essa treta da pandemia e agora dos alagamentos lá.
Você foi um cara dos artistas gaúchos, talvez você tenha um cara que pôs mais a cara, foi à frente, fez show, Sim. levantou. Como é que tá lá agora e qual que é a sua posição sobre isso? Só não queria dizer adeus. Dos maiores momentos da banda que estão falando nos caras foram momentos em que a gente decidiu fazer uma parada pra ajudar as pessoas, assim. Ou não necessariamente pra ajudar, mas foi quando a gente decidiu se colocar, como tu falou, se colocar, eu acho que isso aqui. É importante Entendeu? pensar nisso. Se falou sobre a gente fora da música, né? Porque, pô, cara, os caras acompanham a vida na internet, os caras sabem do que eu gosto, o que eu faço, o que eu penso. Só que fica naquela tua bolha, dos teus fãs, e às vezes numa bolha estendida dos amigos, sei lá. As coisas que estouraram nessa bolha foi na pandemia. Eu lembro que a pandemia começou em março, a gente cancelou uma turnê que a gente estava voando pra Europa. E ia tocar no Lola, ia ser um mês muito foda, mês de março de 2020. Aí a gente tinha estreado o show no Planeta Atlântida, com uma banda maior, com os metais, com os negócios, e a gente estava muito feliz que a gente ia ir para fazer Lisboa, e no final de março a gente ia tocar no Lola, que foi o começo também de volta desses festivais bacanas e cool, no dia seguinte ao dia que se declarou um estado de, parece que fudeu mesmo, a gente vai ter que ficar uns 15 dias aí guardado, né? Rolava esse papo assim, tipo, você não podia dizer que era o fim do mundo, né? Então assim, já tem que ficar um tempinho aí mais guardadinho e tal. Quando rolou isso, eu lembro que no dia seguinte eu abri uma conta na Twitch, eu lembro que eu tinha tentado entrar na Twitch antes, e quando eu soube que era meio difícil, precisava ser um pouco, né, tinha que baixar um programa e tal, eu falei, não quero, assim, justamente o tempo de ficar em casa e tal, pandemia, de madrugada, eu aprendi a mexer na Twitch, eu abri uma live e comecei a conversar e tocar coisa e não sei o quê. E pro inferno que atravessei, eu usei de combustível o ódio gratuito de quem achava impossível. Os fãs falaram assim, por que vocês não estão fazendo umas lives na pandemia? Eu falei, eu faço live desde 2008, quando existia um bagulho chamado TwitchCam, e isso sempre foi live. Eu sempre abro live no Instagram o tempo inteiro, tocando piano, aqui tocando coisas. Os sertanejos inventaram a live mixada, a live com produção. E eu lembro que tinha recém rolado uma do Gustavo Lima, gigantesca assim. E aí isso mudou a cabeça das pessoas sobre o que é uma live. Ou seja, live tem que ser foda. Não tem que ser um maluco do Coldplay tocando piano em casa. Sabe? Um DVD, que aí é o sertanejo. Na época, porque imagina os dinheiros que tinham envolvido, assim, precisamos gastar. Aí, galera, os patrocinadores, o cara tinha fechado, sei lá, um patrocínio de turnê. Um mês depois eu já tava super sabendo mexer no bagulho. Sério, cara? Fizemos uma live quarentena, que eu fiz um setlist de 70 músicas, abri link com todos os caras da banda, a gente não se encontrou, não tinha ninguém aqui, era só a câmera, as duas câmeras aqui, eu já cortava e fazia, não sei o que, e tinha 1 milhão de pessoas. Cara, qualquer coisa que a gente pudesse fazer de banda, com divulgação, com anúncio pago, tu não faz 1 milhão de pessoas verem, tu não faz a Anitta postar, dançando na frente da tela, frente, Malva, não sei o que. A história era que a gente tem uma loja, que é a Bandap, que é uma outra empresa, que nem é nossa, é uma empresa que faz merches de bandas, e eles também pilharam assim, pô, Lucas, vamos fazer uma camiseta, a gente consegue zerar aí os custos de tudo, a gente faz uma camiseta que vira uma cesta básica, os caras conseguiram zerar até a tarifa de cartão de crédito, zerar tudo assim, e conseguiram fazer com que uma camiseta de, sei lá, R$60 virasse uma cesta básica. Aí eu lembro de depois da live, eu ligar pro Brau e ele falou, então, Lucas, foram 11 mil cestas básicas. Sabe quantos caminhões daí? Isso, aquele caminhão de Fórmula 1, assim, aquele caminhão. São 11. Aí foi um momento que, tipo assim, eu lembro que no dia seguinte eu ligo assim, cara, quem pode absorver 11 mil cestas básicas? Aí eu liguei para uns... me peguei no telefone com umas lideranças muito gigantes de movimentos sociais. E tipo assim, cara, então... tem muita coisa aqui, só que, preciso escoar isso responsavelmente, então, por favor, pega 1000... a gente manda, diz onde tá. Liguei pro Boulos, falando com o Boulos, como dissesse, então o Boulos, aqui, isso aqui, pô, legal. Ele fez o corre todo. Fez todo o corre, todo mundo fez o corre. E tipo, foi um negócio transversal, assim, falei com todo mundo e escoando um monte, assim, um monte de coisa. Corta, isso foi 2020. 2024, começa a chover, gente, não sei o que, aí uma galera via Twitter já falando, aqui o negócio tá foda. Eu morava numa zona lá em Porto Alegre, que era uma zona meio quase saindo da cidade, assim, mas uma zona bem antiga, de casas antigas, e uma zona originalmente muito baixa. E eu me lembro que a minha casa
a minha primeira casa que eu morei nesse bairro, no São Geraldo, era uma casa que tinha um alicerce de pedra, assim, até essa altura, e a casa era de madeira. Casa bem antiga, dos anos, sei lá, 40. E, tipo, essa era a minha casa, e eu nunca sabia por que a casa é erguida do chão, né? Às vezes de água, né? Tinha tudo a ver com a enchente de 41 que teve lá. Então os caras já faziam as casas mais altinhas que era pra... Mas enfim, e aí eu me lembro que tinha um vizinho da época, com quem eu ainda tenho contato, ele mandou vídeos da minha rua, da minha casa, da minha ex-casa, que essa casa de madeira já nem existe mais, mas assim, da minha casa que eu morei depois, que era uma quadra daquela outra casa, com água no peito. Isso foi num sábado, a gente tava no Rio de Janeiro, a gente foi participar de um show do McFly, ou seja, a vida super seguida no Brasil, assim, mas eu sabendo que o negócio pegou lá em Porto Alegre. Aí eu lembro que no domingo eu chamei os malucos do Podpah, eu liguei pro Defone, eu liguei pra um monte de gente, assim, e muito rápido. Tinha onde passar, tinha equipe, tinha tudo. E aí a gente... Enfim, aí eu já liguei pra todo mundo ali, galera de banda, liguei pro Júnior, liguei pros cachorros, liguei pra... Cara, quem tivesse ali no Zap eu chamei. E aí isso foi domingo, na terça-feira abrindo live pelo Podpah. Então eu tinha toda a estrutura do Podpah, que eles já estavam muito gigante, com um estúdio de televisão, assim. E aí eu me lembro que assim, tá, mas como é que a gente vai fazer pegar o dinheiro? Aí o Vava, assim, meu, Pix na conta da Fresno aí, vai levantar o quê? 50 mil reais, sei lá. E aí eu me lembro que durante a live, o Vavo meio que saiu da live e ligou pro contador, então, vai cair muito dinheiro, isso aqui é doação, vai cair e vai. Tipo assim, vai cair e vai embora. Só me orienta aí, né? Vai que o COAF vai quebrando, né? E aí eu me lembro que o cara falou assim, deixa com nós, a gente tá vendo que é público que vocês estão fazendo, não sei o quê. Acabou que a gente arrecadou 2,5 milhões de reais nesse dia. E aí, eu lembro que até tu trabalhava no Kawai na época. Eu não tava no Kawai, mas eu fez a ponte lá. O Kawai mandou um Pix, cara, de 1 milhão de reais. Aí, isso fecha um pouco todas as coisas que a gente tá falando, porque tem a ver com construir alguma coisa. E também uma identidade de como artista, assim, ser alguém no mundo. Porque, cara, existem 10 mil artistas maiores do que a Fresno no Brasil. Tá ligado? De plays, de faturamento, de muitas coisas. Mas um artista que um chinês fala assim, não, dá 1 milhão pros caras. Isso é tipo assim, construir um bagulho que ninguém pensou. Mas é confiar. Quando a galera fala de construção de comunidade, é exatamente. É que você tá, mas eu tô confiando. Os caras, qual é que é desses caras? O que eles acham? O que eles pensam? Quem eles são? Eu falei, não, vai lá. Então, assim, ali eu senti um negócio que a galera meio confiava na gente. Tanto que a banda parou por 2 meses pra escoar esse dinheiro. As paradas que mais fodas que aconteceram foram porque a gente teve uma ideia nada musical. E depois, não é, no final, isso não é construir comunidade, não é ser artista, não é isso que você entende? Essa coisa de construir uma comunidade, de estar lá e também da pessoa entender que tu é mais do que as músicas que tu escreveu e de que tem outros meios para um artista ser artista, às vezes nem necessariamente todos ouve, acompanha essa música, mas sabe, da galera te considerar, te colocar às vezes numa posição assim, do tipo assim, não, chama o cara lá que ele vai fazer isso aí, vai ser legal. No meio do ano ali, a gente foi para Porto Alegre fazer a mesma coisa, a mesma live, só que lá em Porto Alegre, com os artistas gaúchos de lá, que estavam lá. E agora, quando eu estive em Porto Alegre semana passada, um monte de gente veio falar, mano, o que vocês fizeram ali? Mas agora, assim, não é o que a gente fez. A gente juntou as pessoas, mas o cara falou assim, eu vi o Cascaveletes cantar sobre o céu de blues de novo, depois de 30 anos. Tipo assim, o Humberto Gessinger foi lá, o Duca Lindecker do Cidadão Kane. Assim, a gente juntou, todo mundo sem questionar, se juntou, a gente fez um Araújo Viana lutadíssimo para arrecadar grana e juntamos 5 mil pessoas. Juntamos todos os artistas gaúchos que a gente conhecia, rolou 5 horas de música, né? Meu violão rebatendo cordas. Eu terminei o bagulho com 3 cordas no violão. Eu não tinha pensado em trazer 2. E a campanha de desinformação na época foi muito pesada. Um monte de influenciazão paia, metendo desinformação a fundo, metendo foto de enchente da China, falando, olha aqui, sabe, querendo causar mais desespero. Olha aqui, e engrossar um lance que é real, o nós por nós é real, as pessoas se ajudam, o ser humano faz isso desde a pré-história, mas querendo lançar um nós por nós, mas que no fundo tem um subtexto que é tipo assim,
beneficia esses cavaleiros do cavalo dourado, assim, esses caras, os outsiders, que chegam, vai mudar tudo, que... Pô, isso é um papo que tá muito dentro da extrema-direita, assim. Eu senti um negócio bonito, entre aspas, dentro dessa horrorosidade toda. Eu senti assim, caralho, mano, a galera que tá passando saco de comida num mutirão, ninguém tá nem aí se o cara é bolsominion, não sei o que. Teve maluco aí, bolsominion, que, tô aí meus jet ski, não sei o que, e fez altos bagulho. Então eu senti um negócio assim, esse foi o evento merda que uniu as pessoas de novo. Cara, demorou 3 dias. No 4º dia, já tava rolando narrativas bizarras, maluco falando que tem galera que foi esquecida não sei aonde, porque era de direita, uns bagulho assim, a galera querendo criar, e fora esses vídeos de criar desespero. E aí foi assim, pensando bem, a humanidade é foda. Mas o meu pensamento desse último foi muito isso, assim, ninguém merece isso aí que aconteceu, ninguém merece o que talvez venha a acontecer. Lucas, É nóis. eu acho muito massa.